Sejam bem-vindos, boa noite! Boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado aí Leonardo, Daniela, deixa eu ver aqui, Marialva, obrigado pela presença, Camilinha, Márcia, deixa eu ver mais, Carolzinha, vamos lá, vamos ver, Viviane, obrigado pela presença, Juliana, obrigado pela presença, Leandro... Quantas pessoas, né, minha gente? Quantas pessoas estão aí junto para que a gente possa aí sempre pensar, sempre que a gente possa desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. E o tema de hoje é bastante interessante, né? Foi um dos temas que foram pedidos na minha caixinha que eu coloquei, né? Para que a gente pudesse colocar temas aí, assuntos. E acredito que será aí bastante proveitoso, bastante interessante. Então, vamos me falando aí se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Como sempre, né, gente? O calor, vocês conhecem, né? Vocês sabem como é as coisas aqui. Mas isso não importa, né? O importante é a gente estar aqui, firme e forte, poder estar discutindo e poder estar falando sobre o tema. Minha gente, vocês estão vendo aí uma caixinha embaixo com interrogação, caso vocês queiram fazer uma perguntinha aí, ou pode fazer aberto também para que a gente possa estar discutindo, ok? Mas obrigada então pela presença novamente. Vamos começar aí esse nosso momento de reflexão. Eu falo momento de reflexão, gente, porque sempre eu fico pensando como que eu posso trazer o tema pra gente discutir, como que eu posso trazer o assunto para que a gente possa estar refletindo sobre. Porque se eu vim aqui dar aula, questões mais técnicas, mais teóricas, isso aí fica muito maçante, fica realmente muito pesado. Então tô tentando trazer questões muito mais práticas, exemplos, né? De repente alguns modelos aí, para que a gente traga para nossa realidade, para que a gente traga para o nosso dia a dia, e aí a gente junta a nossa prática do nosso dia a dia com o que a gente está discutindo, o que a gente está conversando aqui, tá? E o nosso tema de hoje é autossabotagem. Eu até tentei aqui fixar o assunto, mas eu nunca consigo, né, minha gente? Um dia, quem sabe, eu consigo, eu aprendo aí, vou falar lá com o meu mentor Leonardo, quem sabe eu faço um teste com ele e aí a gente fica bonitinho aí o assunto. Mesmo as pessoas sabem qual que é o tema, né? Por causa que eu posto aí na semana, mas sempre é interessante, ficar bonitinho, né? Ficar bonitinho, então ficar legalzinho. Bom, vamos lá então para autossabotar, gente. Vai me colocando aí, gente, se vocês acham que vocês se sabotam, se vocês conhecem pessoas que se sabotam, o que vocês acham que é sabotagem, né, autossabotagem, e aí a gente vai discutindo aí um pouquinho o que vocês vão estar trazendo. Mas eu vou trazer alguns tópicos para que a gente possa estar discutindo, tá? Um primeiro tópico, gente, autossabotagem. Sempre leve em conta... seria a mesma coisa de trair a si mesmo. Então, autossabotagem é você estar se traindo. Ah, André, mas como se traindo, né? Principalmente quando eu não me conheço, quando eu não tenho claro pra mim quem sou eu. Lembra que na live passada, acho que na live passada, se eu não me engano, que eu não gravei, né, gente? Do autoconhecimento. Achei que eu ia gravar através do IGTV, e aí eu apertei, na verdade eu apertei, não veio IGTV, quando eu voltei já tinha deletado tudo. Ou seja, tragédia, porque a gente não ficou com a segunda parte, mas quem sabe em outro momento a gente faz. Mas eu falei a semana passada sobre quem é você e por que você existe. Lembra que eu falei isso, gente, que eu perguntei pra vocês? Isso também tá vinculado ao se trair. Eu preciso me conhecer, eu preciso me perceber e eu preciso me observar para que a gente saiba se nós estamos nos traindo ou não, né? Então, para eu poder entender e compreender se o que eu estou vivenciando, o que eu estou experienciando e as questões que eu estou tendo aí do meu dia a dia, se está indo contra meus valores, princípios, crenças, da minha própria construção de identidade, ou se não, se realmente eu estou acompanhando o meu discurso condiz com a prática, inclusive das minhas sensações e sentimentos. Então, um dos primeiros pontos para a gente pensar é essa. Você consegue responder essa perguntinha tranquilamente? Quem é, né, assim, quem é você e por que você vive?
e existe? Eu fiz aqui uma colinha, viu, gente? Uma colinha porque se eu começo a falar, eu viajo. E aí você imagina pra onde a gente vai parar, né? Então eu tenho que responder essas duas perguntinhas pra eu responder uma pergunta lá no final que eu vou fazer pra vocês, né? A mesma coisa pra eu saber se eu estou me traindo. Se eu estou indo contra o que realmente eu acredito, realmente o que é saudável pra mim. Por que saudável? Porque nós falamos sobre isso já em algumas lives, sobre a vertente de fazer o que te dá prazer, a vertente de fazer o que você apenas gosta. E não dá pra gente seguir dessa forma. Não dá. Lembra que eu comentei? Imagina se eu falo para meus pacientes dependentes, faça o que te dá prazer, faça o que você quer, faça o que você gosta. Não posso fazer isso, eu não posso seguir nessa linha, né? Nós temos que pensar no que é saudável, lembra? Mínimo nenhuma angústia, mínimo nenhum conflito. Para que a gente vá percebendo, e é trabalhoso, minha gente, ter qualidade de vida saudável é trabalhoso porque a todo momento eu preciso me observar, a todo momento eu preciso me sentir. Que já falei em algum momento aí, se as pessoas perguntam pra vocês a todo momento, o que você acha disso? O que você pensa daquilo? As pessoas respondem com uma naturalidade, gente, e não fica nem bravo se perguntar 10, 15, 20 vezes. Agora, se eu pergunto 2, 3 vezes o que sente, a pessoa já fica emburrada, já acha que eu tô enchendo o saco. Eu tenho um paciente que ele fala, nossa, André, mas se só me pergunta o que eu sinto, a vida é baseada nisso. Quando a gente fala no sentido da vida, é pautado nisso. Como eu sinto essa vida? Como eu sinto a minha existência? Como eu sinto as minhas experiências, né? E como eu sinto as minhas vivências? Eu preciso sentir. Tem aí as experiências internalizadas, gente, só vai ser válidas quando são sentidas. E nunca esqueça disso, o processo de maturação e mudança, ele tem que estar pautado na memória. Se eu não tiver memória, eu vou repetir. Eu vou fazer a reprodução sem ao mínimo questionar. Então, você vê que eu trago questões muito práticas para a gente pensar no nosso dia a dia, se nós estamos exatamente seguindo aí uma trajetória, uma caminhada com qualidade de vida saudável, ou se não. Ou se nós estamos apenas achando que estamos vivendo. Ou apenas estamos existindo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de quando a gente vai numa consulta médica. Então, a gente vai na consulta médica, o médico passa a orientação aí medicamentosa, algumas orientações clínicas, algumas orientações de comportamentais. E aí o paciente, ele, né, igual antibiótico, tem que tomar 7 dias, 10 dias, e aí chega no 5º dia, já deu uma melhorada. E é fato, clinicamente já deu realmente uma melhorada, tá? E aí o que a pessoa faz? Ela para de tomar. Ai, gente, eu acho que eu não vou tomar, não. Ou então questão de horários de medicação. Olha, é pra tomar de manhã, tarde e noite. Aí a pessoa, não tem que ser 3 vezes por dia? Acho que vou tomar os 3 ao mesmo tempo. Ou então eu bagunço lá os horários pra ter 100 em 8 em 8 horas, mas não tome em 8 em 8 horas. Toma 6 em 6 horas, 10 em 10 horas. Bagunça-se todos os horários para tomar essa medicação. Ou repouso, preciso fazer repouso. Eu não consigo ficar em casa, eu não quero ficar em casa, ou não quero ficar sentado, não quero ficar deitado. N situações que são orientadas pelo médico. Então o que acontece? Lá na frente, o paciente vai perceber que o quadro dele não teve uma melhora significativa, ou melhorou um pouco, mas não tão o que é esperado, até pelas orientações aí, pelo que a gente vê nas questões científica e médica. E aí, sabe quem que é o porcaria? Sabe quem é o problema? O médico. É o médico. É a medicação que não presta. Minha gente, se o médico orientou você a fazer tais coisas, você tem que seguir. Você tem que seguir. É a mesma coisa quando eu falo com o paciente em psicoterapia.
né? Eu não estou aqui para impor o que o paciente vai fazer ou deixar de fazer, mas nós estamos juntos no desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Eu preciso, né? Eu preciso colocar em prática o que é saudável no meu dia a dia. E se eu não estou conseguindo, eu preciso voltar-se para mim, entender e compreender por que aquilo não está sendo executado, por que aquilo não está sendo concretizado. Porque é muito mais fácil eu responsabilizar e culpar o outro, culpar o externo. Então é o médico, é a academia, sabe, André? É tão lotada, tão cheia, nem dá para eu fazer meus exercícios direito, então eu faço só metade. Mas o professor lá, o personal não falou para você fazer tantos treinos, tantas sequências, e aí você vem falar só porque tá lotado a academia, você não quer fazer toda a sequência, e N modelos aí, N situações que a gente sabe que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente pense nisso. Essas orientações desenvolvidas para uma melhor qualidade de vida saudável, seja mental, seja clínica, né, fisiológica, orgânica, eu estou seguindo. Às vezes, como a gente falou, às vezes, gente, eu tô com dor de cabeça, dor nas costas, é simplesmente por falta de água. Eu não estou dizendo, pelo amor, meu gente, porque o povo, olha, eu vou dizer, viu? Depois o povo fica me azucrinando, que todo mundo que tem dor de cabeça, tem dor nas costas, é falta de água. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que já aconteceu essa situação e que, na verdade, era simplesmente porque a pessoa não toma água. Porque a pessoa ela tem a falta de tomar água, ela troca a água por Coca-Cola, viu, minha gente? E aí, é obviamente que vai desencadear esses sintomas aí bastante desconfortáveis. Então, se perceba, se observe. Você tem que saber como que você está. Gente, deixa eu ver aqui, porque parece... Ai, meu Deus, olha quanta coisa aqui. Tava paradinho aqui, desculpa, gente. E aí, eu não vi quem foi entrando, desculpa, viu? Deixa eu ver aqui quem foi entrando de novo, gente. Pra eu dar aqui o boa noite, né? Porque senão fica bem... Fabiana, obrigado pela presença. Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente, já volto, viu? Não, Márcia. Márcia perguntou se eu machuquei a mão. Machuquei não, Márcia. É meu coração, olha. Olha que maravilha. Né? As pessoas pensam que às vezes machucadinho, já falou várias coisas, metade da melancia, metade do morango, mas é o meu coração. Às vezes a pessoa pergunta, mas com quem tá a outra metade? Comigo, né, minha gente? Você acha que eu vou morrer? Vou dar minha metade do coração pra outra pessoa? Opa, meu coração tem que estar inteiro comigo, não é, minha gente? Valdinei, obrigado pela presença. Então, o que acontece? Felipe, obrigado pela presença. Clausinei, obrigado pela presença. Regiane, Paulinha, Wellington. Olha quanta gente. Obrigado por todos estarem aqui comigo, viu? Romário, Caio. Olha quanta gente, que maravilha. Kelly, obrigado pela presença. Vamos lá, Cida. Olha quanta gente. Maravilha. E aí, o que acontece? Então, pensem nisso. Pense nessas questões, dessas orientações que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Outro ponto, gente, nós estamos acostumados a uma certa ordem. O que seria uma certa ordem? A ordem muito pautada individual, tá? Individual em que sentido? Eu planejei, eu organizei, e aí as coisas precisam sair mais ou menos daquela forma. E aí... ok pra mim, é algo conhecido, eu planejei, organizei, então eu estou confortável com aquilo, porque eu planejei e eu vou concretizar. Quando aquilo sai do trilho, a gente chama de caos. O que é o caos, minha gente? O que tá acontecendo hoje em dia? Vamos pensar, Cristina, obrigado pela presença. O que tá acontecendo no mundo? Um caos. O caos, ele é desconhecido. Mesmo que eu já tenha vivenciado esse caos, nesse momento eu estou experienciando, as sensações e sentimentos que estão sendo desencadeadas
vão ser de uma forma diferente. Então o caos, ele é o quê? Ele traz um desconhecido. E o desconhecido, minha gente, as pessoas, elas têm um medo enorme. Elas não lidam bem com o desconhecido. Então, a autossabotagem, ela vem também muito baseada no medo do desconhecido. Então, eu ainda assim que seja algo ruim, ainda assim que seja algo desconfortável, eu ainda prefiro porque eu sei como eu lido. Eu já sei os recursos, estratégias e como eu vou fazer determinada coisa do que o desconhecido. Sabe o que acontece com o desconhecido? Ele demanda o quê? A minha movimentação a procurar estratégias novas, a procurar recursos novos, a ter que pensar no conjunto, né, de situações em que eu possa estar fazendo. Então é trabalhoso. E aí as pessoas não querem. Tem um livro que chama O Sofrimento como Vício. Ainda assim que seja sofrimento, eu prefiro do que ter o trabalhão de ter que desenvolver toda uma mudança para eu não sofrer mais. Então você vê pessoas, às vezes está no 5º casamento, gente. O 5º casamento com o mesmo perfil de pessoa. O mesmo casamento. Fernanda, obrigado pela presença. Então, o que acontece? A repetição, ela vem porque por mais trágico que seja, por mais difícil que seja, por mais sofrido que seja, eu já sei como eu lidar com aquela situação. Então, o desconhecido assusta muito. Vai gerar conflito, gera uma angústia, gera uma ansiedade. Então, o que as pessoas fazem? Elas preferem não ir. E aí começa a dinâmica sabotadora. Porque aí isso, gente, muitas vezes inconsciente, se eu não me percebo, não me observo, eu vou repetir achando que aquele é o melhor caminho, tá? Então, por isso que, como eu falei no início, o se perceber e se observar é importante por causa disso. Porque aí eu vou quebrando algumas questões aí que eu vou apenas reproduzindo. Lembra quando a gente falou das figuras internalizadas? O que são as figuras internalizadas, figuras de bloco internalizado? São figuras que a gente vai internalizando, comportamentos, são posturas que a gente vai internalizando, depois nós vamos apenas reproduzindo. Eu acho que sou eu, mas na verdade não sou eu. São figuras que foram internalizadas, e aí se a gente for esmiuçar, a gente vai ver que determinado pensamento não é meu, é da minha mãe. Ou determinada postura não é minha, é do meu pai. Ou determinado discurso não é meu, é da minha professora, lá da infância. Então, são questões que a gente vai o quê? Desconstruindo. A gente precisa desconstruir as figuras internalizadas para que a gente possa começar a construir aí um eu inteiro, né? Um eu real, em que ele possa observar e se sentir, para que a gente não entre na dinâmica sabotadora. Então, essa questão do desconforto com o diferente é algo importantíssimo que precisamos pensar. Veja, viver e conviver, eu anotei aqui, viver e conviver com o que eu consigo lidar, não irá desenvolver maturidade para aprender a lidar com o diferente de nós. Então, gente, eu ouvi isso da Fernanda. A Fernanda tá aqui. Fernanda é maravilhosa, uma psiquiatra, gente. Eu já postei ela, indiquei ela. Ela tá, olha, já vocês vão ver a página que ela tá desenvolvendo, viu, gente? Vai ser um arraso, uma psiquiatra top. O que acontece? A Fernanda falou uma vez assim pra mim, eu trabalhei durante 8 anos com ela no CAPS Álcool e Drogas, e ela falou pra mim uma vez, André, atender pacientes que a gente gosta, atender pacientes que a gente consegue lidar e manejar bem, é a coisa mais tranquila que existe. A questão é você lidar com o paciente que mobilize você de uma tal forma em que você precisa se observar a todo momento para você não atuar em cima, para você não ter a contra-transferência, que é o quê? É automaticamente eu reagir à dinâmica do outro comigo. Então, eu fiquei com isso na cabeça, e é verdade, eu viver com pessoas, com amigos, com família, com seja quem for, ou com situações que é confortável para mim, gente, não vai me movimentar para amadurecer. Não vai. Eu não vou amadurecer como eu estou num estágio aqui em que não precisa da minha movimentação, não precisa do meu processo de mudança, não precisa do meu processo de amadurecimento, porque nós estamos vendo aí muito adulto imaturo.
Só cresceu de idade, mas uma imaturidade para lidar com as questões do dia a dia, as questões que nós estamos vivenciando hoje, né? Hoje mundialmente. Tem até um filósofo que ele fala, e eu acho muito interessante. O que adianta tanto títulos, né? O que adianta tanto estudo se você não consegue lidar com a diversidade? Você não consegue lidar com o não no rompimento de uma relação amorosa. Você não consegue lidar com uma demissão do trabalho. Então, é importante isso. A Fernanda colocou aqui, ó, o crescimento gera desconforto. Sempre, sempre, esse processo do desconhecido, ele vai o quê? Ele vai gerar esse desconforto, mas que é saudável diante da maturidade. É saudável diante do amadurecimento em que a gente vai caminhando, que é esperado, né, gente? Que a gente vai caminhando aí no desenvolvimento, aí no processo de conhecimento. Tatiana, obrigado pela presença. Maria, obrigado pela presença. Vocês entendem? Então, é essa questão de a gente se acomodar, porque as coisas estão muito bem, obrigada. Não aceite isso, minha gente. Não aceite isso, se movimente na questão desse desconforto, mas não para paralisar. E sim, o que eu vou fazer com aquilo em que pode me desenvolver uma certa maturidade, que possa desenvolver uma qualidade de vida saudável, não pautado no que é gostoso, não pautado no que é prazeroso, e sim no que eu tenho que fazer, no que eu preciso fazer. O Hélio colocou aqui, André, podemos dizer que a frase eu sou aquilo que acredito vai ao encontro da maturidade? Exemplo, o dia de hoje internacional contra a homofobia. Muitos falam que apostam na diversidade, mas a prática não é a mesma coisa. Hoje fazem críticas. O Wellington, exatamente isso. Quando eu falei que o discurso, o que a gente vê muito é o discurso não condizendo com a prática das pessoas. Às vezes as pessoas trazem um discurso porque é bonitinho, porque cria um status, porque é para ser aceito no grupo, para ser contratado, para aquela pessoa ficar comigo, para aquele grupo me aceitar. Olha, é um salseiro. Aí que vem lá o início, lá que eu falei, trair a si mesmo. Né? Porque se são questões em que eu, gente, não aceito meus valores, princípios, é algo que é muito difícil pra mim, como que eu vou discursar algo diferente? Como que eu vou? E eu não aceitar, gente, quer dizer, eu respeitar não significa que eu aceito. Emerson, obrigado pela presença. E nós precisamos parar com essa questão tão grave de achar que nós temos, né? Nós temos que engolir tudo, nós temos que aceitar tudo, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Gente, respeitar é base. Respeitar, nós temos que respeitar tudo e a todos. Mas isso, gente, não quer dizer que eu precise aceitar. Que eu preciso aceitar a minha vida, que eu preciso aceitar o meu dia a dia, que eu preciso ter ética. Sabe o que é ética? Ética não é só no trabalho, minha gente. Ética moral é na vida. Eu preciso respeitar o espaço do outro, eu preciso respeitar o jeito do outro. Então é o que o Wellington colocou. Eu sou aquilo que acredito? Depende, Wellington. Porque se são figuras internalizadas, como eu falei lá inicialmente, eu acho que sou eu que acredito naquilo, mas que na verdade não sou eu. É o grupo que eu tô inserido, é a cultura que eu tô inserida, é a minha família que eu tô inserido. Então são a própria empresa que eu tô inserido. Então às vezes eu reproduzo algo em que não concordo, em que eu não acredito naquilo. Mas como eu estou inserido, eu verbalizo e reproduzo como se fosse eu. E é aí que eu vou adoecendo, porque internamente o meu próprio eu, o meu próprio sentir, as minhas próprias sensações, esse próprio conflito interno, ele vai perceber, ele vai entrar em conflito com o que eu estou fazendo, com o que eu estou falando, com relação ao que eu estou sentindo. Por isso que é importante eu me perceber, é importante eu me conhecer. Por causa disso. É igual a cebola. A gente vai descascando a cebola, vai abrindo a cebola, até chegar lá no finalzinho, né? Toda picadinha vai ficar uma delícia. Mas a gente vai chorando, né? Porque é trabalhosa e é delicada, é complexo.
É a mesma coisa a maturidade, é a mesma coisa o desenvolvimento de qualidade de vida saudável, minha gente. É super trabalhoso. Então, a gente vê muito isso, vamos fazer uma propaganda falando sobre a questão da homofobia e tal. E tem pessoas que realmente elas não têm uma empatia com a questão da orientação sexual de determinada pessoa. Mas ok, ela tem direito. Ela tem direito. O que eu não posso é cometer um crime, porque homofobia, ela é crime, né? Isso que eu não posso fazer, eu não posso cometer um crime, tá? Eu tenho uma paciente que eu falo pra ela assim, você gosta de pessoas? Eu até falei isso, né, gente? Você gosta de pessoas? Ela fala, eu não gosto de pessoas. Só que ela procura, olha que bárbara, ela procura terapia, e eu falei isso na live passada, pra isso, pra ela aprender a desenvolver recursos e estratégias saudáveis pra lidar com o ser humano, com as pessoas, porque ela não gosta. Ela não gosta das pessoas. E pronto. O que não dá é pra eu sair querendo eliminar as pessoas, porque eu não gosto das pessoas. Eu não gosto de negro, eu saio eliminando os negros. Eu não gosto de cabeludo, eu saio matando os cabeludos. Eu não gosto de mulher, eu saio matando as mulheres. É isso que não posso. Ou oprimindo. Porque eu também, às vezes, eu estou numa posição, né, numa posição profissional, em que eu tenho tal poder, entre aspas, dentro de uma empresa, e eu oprimo e eu uso desse poder para eu o quê? Atuar e concretizar com aquelas questões em que eu não gosto, com aquelas questões em que eu não tenho empatia. Então eu não contrato determinado perfil. Rolando, obrigado pela presença. Eu não contrato determinado perfil pra minha equipe, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Isso não é nem um pouco maduro, nem um pouco saudável, nem um pouco ético. Não importa se você gosta ou não gosta. Se aquela pessoa ela está dentro do perfil, se ela tem ali um bom currículo para que ela seja contratado, eu preciso contratar. A mesma coisa a demissão. Eu não vou demitir porque eu não gosto daquela pessoa. Eu tenho que demitir porque aquela pessoa ela não está trazendo nenhum ganho ou está trazendo aí alguma situação desconfortável para a empresa. Vocês entendem como é muito mais complexo, muito mais trabalhoso? Então, a autossabotagem, ela vem muito nesse caminho. Ela vem muito nesse caminho e se eu não me conhecer e se eu não me perceber, eu vou fazendo, eu vou procrastinando, eu vou executando, muito sem perceber. E aí eu fico naquele papel mais melancólico, aquele papel em que eu não consigo ir pra frente. Ai, André, eu faço e nunca dá certo. Tudo pra mim dá errado. Tudo pra mim nada acontece. Acontece pro outro. Até coloquei aqui, não se compare ao palco do outro. Se compare com os seus bastidores diante do show que você vai dar no palco. Não adianta você querer ficar olhando o rabicó do outro. Para de ficar olhando o rabicó do outro. É essa questão das pessoas. É essa questão que fica muito pairado nas pessoas. Olhando para o outro, por que o outro conseguiu isso? Por que o outro conseguiu aquilo? Por que eu não consigo? Por que o outro alcança lá? Nossa, o outro tem os mesmos currículos que eu, André. Tiago, obrigado pela presença e eu não consigo. Eu preciso olhar para mim. Se compare a si. Se compare a você mesmo. O que você está fazendo? Como você está fazendo? Como está sendo o seu caminhar? Né? Porque lá no palco, quando a gente vai no teatro, a gente vê a peça lá construída e é maravilhoso. Você fala, gente, que maravilha. Só que só os atores, sabe, os diretores, sabe o trabalhão que foi 8, 9, 10 meses de ensaio. Não surgiu de uma hora para outra. Tá? Então a Luísa falou aqui, ó, tenho mania de olhar para o outro e aí fico estagnada. Sim, porque fica olhando o rabo do outro e não olha o seu. Eu fico olhando o rabicó do outro, gente, e aí o que acontece? O meu fica sujo. Vai limpar o seu. Vai olhar pro seu. E aí, se eu olho pra mim, eu faço o quê? Eu tenho toda uma dimensão de mim. Exatamente o que me gera conflito. Exatamente o que é que eu estou fazendo. O que é que eu não estou fazendo. E por quê? E também o porquê.
Preciso levantar todo dia às 7 horas da manhã porque eu preciso trabalhar, por exemplo. Mas nunca consigo levantar às 7 horas, eu sempre levanto às 7h30. E aí me ferra o dia inteiro. Gente, opa! Já tá aí. Você tá me dizendo, André, eu preciso levantar às 7 horas, eu levanto às 7h30, aí saio correndo, eu não consigo comer direito, eu fico mal-humorado. Gente, não é porque você quer levantar às 7h30 que você vai levantar às 7h30. Você precisa levantar às 7. Então você pule da cama às 7. Abra o seu olhinho e pule da cama. Pro procrastinador, minha gente, que é muito pautado na dinâmica ansiosa, e nós estamos aí num momento bastante ansioso, né, mundialmente, eu falo muito para as pessoas, gente, se você é ansioso, se você procrastina, abriu o olhinho da cama, pula. Não tem que pensar. Se você pensar, ferrou. Abriu o olhinho e pula. Então, eu mesmo tô me sabotando. É aquela questão novamente. Trair a si mesmo. Você tá se traindo. Se você tem que levantar às 7 e você levanta às 7h30, você tá se traindo. Você tá se traindo porque você sabe que vai te trazer prejuízo. Você sabe que vai trazer um desconforto você pulando da cama às 7h30. E aí você vira pra mim, tem a cara de pau de falar: ah, André, mas todo mundo no trabalho chega atrasado. Olha lá, igual a Luísa colocou, né? Olhando o rabicó do outro. Para de olhar. Antônio, obrigado pela presença. Para de olhar o outro. Você tem que fazer o que você precisa fazer. Não importa se a empresa inteira chega atrasada. Você tá contratado para entrar às 8, por exemplo. Então você chega às 8. Não importa se todo mundo chega às 8h15. Ah, mas o que é 15 minutos, né, André? Por exemplo, que é o que eu já ouço, viu? O que é chegar 15 minutos atrasado? Ah, mas agora se a empresa pede pra você ficar 15 minutos depois, você vai ficar, né? Você vai ficar pé da vida. Aí você fica estressado se pedir pra você. Ah, eu fico só 15 minutos depois se me pagarem. Ué, e os 15 minutos que você chegou atrasado? Imagine se todo dia eu anotar lá 15 minutos de atraso. Quanto que eu vou ter que descontar? Então, minha gente, pare de ficar olhando para o outro. Se compare a você. Apenas a você. Cristiane, obrigado pela presença. Se compare unicamente a você. Não se compare ao outro. Não, mesmo que você estudou junto, que vocês têm as mesmas titulações, mora no mesmo bairro, teve as mesmas constituições de oportunidade, não importa. O ser humano, ele é único, ele é individual. E o que angustia muitas pessoas, e aí a gente pode até em algum momento falar em alguma live sobre isso, paira, a gente desencadeia um sentimento de inveja, mas não a inveja mobilizadora positiva. É uma inveja que paralisa, uma inveja que desencadeia um certo desconforto que vai desencadear raiva, um certo desconforto que vai desencadear melancolia. Por quê? Porque eu fico nessa comparação com o outro, né? Mesmo a gente dentro da mesma família, às vezes. Né? Compara-se ao irmão. Pais têm muito isso. Pais, ou paizinhos, mãezinhas, jamais compare um filho ao outro. Jamais. Cada filho vai ter o seu individual, vai ter a sua especificidade, vai ter as suas características. Jamais faça isso. Jamais compare um funcionário. Jamais compare um amigo. Jamais compare, minha gente, um ex. Tá? A tragédia tá aí. E a autossabotagem também. Porque eu ficar comparando está me dizendo que a insatisfação está pairada ali. Eu sou o eterno insatisfeito. Eu sou o saco sem fundo. Lembra? Quanto mais eu faço, mais eu vou comparando e mais insatisfeito eu vou ficando. Então, a questão do comparar ao palco do outro, faça esse exercício. Então, tudo que eu tô trazendo aqui, gente, é para que a gente vá fazendo o quê? Um exercício dia a dia. Por que que eu faço aquilo, tá? Seja amigo de pessoas que queiram o melhor de você. Que queiram o melhor de você. A Carol colocou assim, verdade, André, cada filho tem a sua singularidade. Mas cada filho, cada amigo, cada amor, cada colega, cada funcionário, cada um tem, né? Cada um tem. E todos vão ter questões confortáveis e questões desconfortáveis. Todos, tá?
Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Não é desfalando o que eu falei lá em cima, com relação a gente não querer apenas se relacionar com o que a gente consegue lidar. Não é isso. O querer o melhor para nós, é ver o que é saudável, não é o que a pessoa quer. Porque muitas vezes a gente vê relações que as pessoas ficam tentando induzir o outro a fazer o que eu quero, né? O que eu quero, como o outro, eu quero que o outro fale, como que eu quero que o outro se comporte, como que eu quero que o outro haja, como que eu quero que o outro fale, como que eu... Opa! Eu quero que um robozinho, um fantoche? É isso que eu quero? Um fantochinho, um fantoche, né, gente? Que aí as pessoas fazem só o que eu quero. Ah, que bonitinho. Você é um mimado. Isso que você é, um mimado, um birrento. É isso que você é. Só que acontece, não é assim que funciona. Amadureça, cresça. Deixa a pessoa, de uma forma saudável, obviamente, né, gente? Deixa as pessoas serem o que elas são. As pessoas são o que elas conseguem ser. Por isso, o desenvolvimento de qualidade de vida saudável, gente, é importante para que a gente desenvolva essa questão saudável, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de um caos, mesmo diante de situações desconfortáveis. Porque o saudável, foi o que eu falei na live passada que eu não gravei, o saudável não quer dizer que não há sofrimento. Não quer dizer que não há desconforto, viu, minha gente? Não quer dizer. Então, eu poder tentar nessa relação brotar do outro o que é melhor dele, o que vai ser melhor para ele, o que vai ser mais saudável para o outro, e eu poder contribuir e vice-versa, é uma coisa maravilhosa. A Fernanda colocou aqui, ó, a pessoa que se sabota não quer pagar o preço de ser quem é. Sim, que foi o que eu falei que, lá no início. Você sabe quem você é? Que são duas perguntas que eu perguntei. Quem é você e por que você vive e existe? As pessoas não sabem quem elas são. Porque se elas forem procurar ou desenvolver, né, tentar descobrir quem elas são, vai ser um preço alto. Né? Um preço alto que eu falo, não é assim, André, eu não quero pagar esse preço alto. É um preço, gente, em que vamos ter que sim entrar em contato com questões. Flávia, obrigado pela presença. Com questões que às vezes são desconfortáveis. Vamos constatar questões em que eu não quero. Eu não quero ser assim, André. Mas você tem que querer. Uma coisa é o ser, outra coisa é o estar. Lembra que a gente falou? Uma coisa é o ser ansioso, outra coisa é o estar ansioso. Quem quer ser ansioso, gente? O ansioso, ele é desesperado. Ele fala, eu não queria ser ansioso. O ansioso, tá? Não é diferente que quem está ansioso. Também vai ter essa angústia. Mas quem é ansioso, ele vê, eu não queria ser ansioso, André. Mas você é. Então o que você vai fazer com isso? Como que você vai desenvolver estratégia e recursos para viver de uma forma saudável? Ou eu fico me apegando nisso. Eu não consigo fazer isso, André, porque eu sou ansioso. Eu não consigo fazer isso porque eu tenho TDAH. Eu não consigo fazer isso porque eu sou depressivo. Eu não consigo. Eu entendo. E ninguém escolheu ser doente. Eu já falei isso quase em todas as minhas lives, eu falo isso. Eu sou da saúde mental, sou apaixonado pela saúde mental e emocional. E quem me conhece sabe disso. Mas eu também falo que ninguém escolhe ser doente, gente. Mas a qualidade de vida saudável, se tratar, é uma escolha. Que também é o que eu falei na questão das orientações médicas. Gente, se o médico orientou, por que você está fazendo do jeito que você quer? Então não vai no médico. Faz o que você quer. Mas ele precisa de receita, André. Precisa de receita, sabe? Então por isso que eu tenho que marcar o médico. Trair-se a si mesmo. Você está se traindo. Por quê? Porque a orientação, seguir a orientação médica é para você se cuidar. É para você ficar melhor. É para você estar melhor. E se eu não sigo, eu não estou cuidando de mim. Se eu não sigo, eu não estou me promovendo a uma qualidade de vida saudável. Eu não estou me proporcionando uma qualidade de vida saudável. Você está se traindo. Olha que situação, gente. Veja, o Hélio colocou, André, qual o preço que se paga pela autossabotagem quando se fala da qualidade de vida saudável? O adoecimento. O adoecimento. Não tenha dúvida disso. O preço, o top do preço
é o adoecimento. Seja físico, orgânico, fisiológico, psicológico, vai adoecer. Por quê? Lembra que eu falei dos conflitos? A partir do momento que eu auto-saboto, né? Eu vou lá e atuo com a sabotagem, eu vou ter o quê? Eu vou ter um prejuízo, né? Seja na movimentação, a maturação, amadurecimento, ou de mudança, ou de ganho, seja lá o que for. Eu precisaria, né, fazer determinada coisa, ou executar, ou movimentar, ou conquistar, não importa, tá? E aí eu não fiz, eu fiz a repetição, ou eu unicamente não fiz, eu quebrei os erros, né, que a gente fala, a gente quebra o erro, a movimentação naquele momento. O que acontece? Eu não consigo me perceber e eu vou lá e repito. Eu vou lá e eu não me movimento a essa constituição ou esse ingrediente que eu faria de repente eu ter uma sensação saudável, uma sensação confortável de sucesso, algo que seria legal eu conseguir, eu conquistar, eu estar com determinada pessoa. Então não importa. Então um dos pontos aí é o adoecer. Um dos preços que você vai pagar é adoecer. Fora os conflitos internos que vão sendo gerados e muitas vezes o externo também. Então o procrastinador, por exemplo, ele é um super sabotador, porque ele acredita piamente que ele vai conseguir fazer aquilo. Só que ele não conta com o imprevisto, ele não conta com a situação que pode de repente dar errado. E aí, qual que é também o preço ali que vai acontecer? Você vai ser chamado a atenção, você vai levar uma bronca, por exemplo, você vai ter um prejuízo, seja financeiro, ou um prejuízo, depois você vai ficar preocupado, não vai conseguir dormir, porque você vai ficar com pensamentos acelerados. E aí eu vou adoecer depois. Porque vai acumulando a ponto de eu chegar e não dar conta daquilo. E aí, para eu dar conta, o que acontece, gente? Eu adoeço. O Winnicott, ele fala, o adoecimento é o último degrau que existe para que as pessoas possam ter atenção, limitar o outro, ou não ser agredido, ou não ser oprimido. É o último degrau. Olha que grave. Olha que grave, minha gente. Por isso que eu preciso me perceber, me observar a todo momento. Para eu também ter a percepção e a clareza e a consciência. Será que eu estou me sabotando? Será que eu me saboto? Como que está sendo meu dia a dia? Eu me conheço? Tô pagando preço para ser eu? Porque, gente, para ser o outro, ou para ser quem o outro quer que eu seja, eu não tô pagando preço. O outro que está me impondo, o outro que está me colocando, e as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. Tá? Então, por que eu não quero pagar esse preço? Porque é trabalhoso? A vida é essa, a qualidade de vida saudável é trabalhosa. Amadurecimento é trabalhoso, tá? Mudança é trabalhosa. Viver é trabalhoso. Existir, não sei. Existir, todo mundo existe. Agora, oi Luana, obrigado pela presença. Agora, viver. Você vê pessoas lá na frente, quando está lá na frente, olha para trás e fala, gente, Tiago, obrigado pela presença. Vai lá na frente, olha para trás e fala, nossa, eu não fiz nada da minha vida. Só trabalhei, paguei conta. Ué, porque você existiu a vida inteira. A vida inteira você existiu, você não viveu. E viver não é sair estrambelhado, viu, gente? Elaine, obrigado pela presença. Não é sair estrambelhado, lembra que eu falei? É viver saudável. É ter qualidade de vida saudável. Isso é viver. Tá? Então eu preciso ir pra ontem. Pra ontem. Pegar esses pontos que eu tô trazendo aqui pra vocês e levar pra prática. Pro dia a dia. Se identificou? Precisando acordar às 7, tá acordando às 7h30? Então a partir de amanhã pule às 7. Identificou que precisa tomar mais água? Então comece com uma garrafinha do lado. Identificou com alguns comportamentos seus aí? Então comece a ter o processo de mudança. Comece a fazer a mudança. Ai, André, gosto tanto de comer, eu não consigo, como toda hora. Faça o trabalho de você não se trair, principalmente se tem uma questão clínica, né?
Volte-se para você e limite-se a você mesmo. Você tem que fazer essa pergunta e você tem que se responder. Por que eu estou fazendo isso comigo? Por quê? Vamos marcar sim, Thiago. Thiago tá falando que é uma live comigo. Vamos marcar sim, com certeza. Vocês entendem? E é importante. Outro ponto comum do autossabotador, colocar a culpa nos outros. É preciso tomar as rédeas da vida. Que é o que eu estou dizendo. Que é isso. Ficar olhando o rabicó do outro e justificar pro outro como a questão do atraso lá da empresa que eu falei. Né? Ah, todo mundo chega atrasado. Ficar delegando ao outro porque que chega atrasado. Então eu chego atrasado porque todo mundo chega atrasado. Ou então aconteceu determinada coisa na minha vida, é porque o outro... Ah, eu cheguei atrasado porque o André se atrasou. Ué, sabe qual que é a certeza do atrasado, do atrasildo? Que o outro está esperando ele. Essa é a certeza do atrasildo, viu? Ele tem certeza que as pessoas estão esperando ele, tá? Agora, o dia que chegar lá e que não tiver ninguém mais me esperando, aí eu quero ver. E a gente vê isso no Enem, a gente vê isso em concurso. As pessoas têm a certeza que vai ter o jeitinho, que vão deixar eu entrar. A gente vê o caos, gente, no Enem. A gente vê o caos no concurso público. Entende? Então vamos trazer para a prática. Não adianta se responsabilizar o outro, não adianta culpar o outro, porque sou eu. Unicamente sou eu, tá? Outra coisa. Nossos olhos estão sempre focados em coisas, situações nas quais estamos interessados em ter, se aproximar, investigar e procurar. Andréia, obrigado pela presença. Precisamos olhar para o que temos e assim desenvolver recursos e estratégias para a realidade. Eu já falei, eu já postei, eu acho que essa frase uma vez. Aceitar o sofrimento e aceitar o desconforto na minha vida é você aceitar a realidade na sua totalidade. Eu preciso aceitar a minha realidade completa, não é só o que eu quero. Enquanto as coisas estão saindo do meu jeito, como a gente disse, tá tudo bem. Quando sai do trilho, aí eu não quero mais aquela realidade. Aí eu fico revoltado, aí como a Fernanda disse, é a culpa do outro, é o governo, é o Estado, é... Como assim? Como assim? Pode sim ter contribuições de toda essa questão externa e concordo. Mas eu tenho que voltar para mim e ver como que eu estou lidando com isso, o que eu estou fazendo com isso. Não é só responsabilizar e culpar o outro. Eu estou inserido dentro desse meio. E inclusive a realidade ela é minha. Então o que eu estou fazendo com essa realidade? Então, o que é com o que poderia ser? As pessoas ficam muito romantizando isso. Fica muito romantizado o negocinho. Né? O que é com o que poderia ser. Gente, não temos. Esse poderia ser é ideal. Lembra que a gente falou, não existe mundo ideal. É ideal. Eu tenho que saber o que é. O que eu tenho. Não é o que eu quero. O que poderia ser. O se. Sai dessa. O que eu tenho aqui, ó. O que eu tenho palpável. O que eu tenho de realidade. O que eu tenho no meu presente. As pessoas ficam só no futuro. Nem sabe se vai chegar no futuro. Nem sabe. Você nem sabe como você vai chegar no futuro. E essa é a angústia das pessoas hoje em dia, nesse caos mundial. Porque as pessoas, elas não sabem como que vai terminar, o que vai acontecer, como vai acontecer. E aí as pessoas, elas estão o quê? Desesperadas. Porque ainda mais os controladores, os manipuladores, perderam, né, gente? Já não tinham. E agora tem a certeza que não tem. Então, imagina, entra em pânico. Porque nós não temos controle de nada. Por isso que eu tenho que olhar pra cá e ver o que eu tenho agora. O que eu tenho hoje. O que eu preciso fazer hoje para desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. E aí, o que você quer está vinculado a aquilo que você valoriza.
E o que você vê está pautado nos obstáculos. Então veja, o que você quer, você valoriza, né? O que você quer, valoriza. Gente, vocês estão me ouvindo bem? A Márcia falou assim que perdeu o som. Vocês estão me vendo? Tá me ouvindo, gente? Hã? Me fala aí se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Pra eu saber. Pra eu continuar. Estão me vendo? Estão me ouvindo, gente? Tá? Ótimo. Marcinha, tomara que seja... sim, tá ouvindo, ótimo. Então eu acho que foi só com a Marcinha mesmo. Então, o que você quer tá muito pautado nos seus valores, minha gente. No que você tem de valores. No que você tem de constituição desse valor que você dá para coisas, para as pessoas, né? Qual o valor que você tá dando? E o que você vê são os obstáculos. Normalmente as pessoas, elas querem, só que elas não querem passar pelos obstáculos. Elas querem alcançar, só que elas não querem ter o trabalho. Elas querem chegar lá na frente, mas elas não querem o percurso. Novamente, trair a si mesmo. Você está se traindo. Por quê? Me fala. Seja bem-vindo, obrigado, Serafim, obrigado pela presença, maravilhoso, um psicólogo forense, olha, top de linha, vocês não têm noção. Então, vocês entendem? Karen, obrigado pela presença. Eu quero chegar lá, mas eu não quero passar por aqui, eu quero pular, quero sair daqui e chegar lá. Por isso que eu falo, as pessoas ficam se comparando ao palco do outro, só que ninguém viu a trajetória dela. Você tem que percorrer a sua trajetória. Você tem que percorrer a sua caminhada. Você tem que chegar lá, então você vai percorrer. Veja aí o que você vai precisar passar, quais obstáculos, o que se tem no caminho e o que nós vamos fazer de desenvolvimento de estratégia e recurso para passar por esse caminho, minha gente. Porque o caminho é meu. E sou eu que tenho que passar por esse caminho. Não adianta eu querer que o outro passe por mim ou exigir que o outro passe comigo. Porque tem isso. Eu já ouvi, gente, pessoas falarem assim, eu estou de regime e meu marido ou minha esposa não me ajuda. Porque eu estou de regime e ela compra pizza. Ué, você que tá de regime? Não sou eu? Vou comprar pizza sim. Vou comer pizza. É você que tem que saber. A qualidade de vida saudável, ela é sua, não é minha. E aí vem o que a Fernanda fala, joga a responsabilidade pro marido e pra esposa, porque eles compraram a pizza. Eu comi porque eles trouxeram. Tá, eu nem vou falar porque eu acho que o horário não combina, porque eu já ia falar uma besteira. Né? Já até imagino que eu ia falar, né, gente? Porque se um faz, então vamos todo mundo fazer, né? Tá. Então, vamos parar de culpar o outro? Vamos parar de responsabilizar o outro? É você que tem que falar não pra você, você que não pode se trair, já que questões clínicas você precisa minimamente olhar pra você e se cuidar. E é você que tem que falar, vou comer um pedaço de pizza, eu não vou comer nenhuma pizza. Ou que você não pode determinado alimento, por exemplo, quem é tolerante à lactose, não pode, então pronto. Se não pode, não pode. Não é o que eu quero. É o que eu preciso, é o que tenho que fazer. Não é o que eu quero, tá? Outra coisinha aqui. Às vezes estamos desconfortáveis e angustiados por não conseguir o que deseja. Porém, seria interessante olhar para o que você precisa, é o que eu falei, e então avaliar se o que deseja está de acordo com a sua realidade. Às vezes as pessoas, gente, têm uns desejos que eu vou te dizer, viu? Não tem pautado em realidade, olha, nada, nem possibilidade, sabe? Nada. É um devaneio tão grande, tão aéreo, que não condiz com o mínimo da realidade. Qual a probabilidade de se frustrar, gente? Qual a probabilidade de se sabotar e novamente trair a si mesmo? Qual a probabilidade? Enorme! Como que eu vou desejar algo, gente, que não tem pautado na realidade? Por exemplo, não sei, agora, por exemplo, se eu falo assim, eu quero casar o mês que vem. Por exemplo, tá, gente? Quero casar o mês que vem. Gente, eu não tenho nem noivo, nem namorado eu tenho.
Como que eu vou casar o mês que vem, gente? Você vê que loucura? É loucura! Ah, André, mas aí dá um jeito, aí qualquer coisa, aí entre acordo, paga, tal. Não! Se a gente vai ter toda uma constituição do que você deseja, almejando seus valores e princípios aí, tá fora da realidade. Tá fora da realidade. Desejo impossível de realizar essa sabotagem. Então, é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Adriana, obrigado pela presença. É fora, gente. Olha, é gravíssimo isso. É gravíssimo. É a mesma coisa. As fronteiras fechadas. Ai, gente, eu quero fazer um tour no mundo. Como que eu vou fazer um tour no mundo esse mês? Como? As fronteiras estão fechadas. Juliana, obrigado pela presença. Vocês entendem? Se as fronteiras estão fechadas, como que eu vou fazer um tour no mundo, gente? Então o meu desejo, gente, ele tem que estar condizente com a realidade. Érica, obrigado pela presença. Vocês entendem? Você precisa condizer. E eu olhar para a realidade, minha gente. Enzo, obrigado pela presença. É eu ter que me conhecer. É eu ter que me perceber. Eu ter que me sentir. O meu desejo, ele tem que estar pautado na realidade. E o meu desejo, ele tem que ser maduro. Não é um desejo infantil que eu quero e ponto final. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque quem faz isso são as crianças, os mimados, os birrentos. Que porque eu quero tem que ser. Iago, obrigado pela presença. Então veja, não queremos o esforço e trabalho por demandar movimentações nossas. Thelma, obrigado pela presença. Então, alegamos desculpas e dificuldades. Entendeu? Por que eu não quero trabalho? Por que eu não quero esforço? Porque vai demandar de mim. Eu preciso movimentar. Eu vou precisar me movimentar. Senão eu não vou sair do lugar. Renato, obrigado pela presença. E é essa a questão da autossabotagem. Eu quero ficar sentadinha aqui e as coisas chegarem. Sabe aquela coisa? A sua casa está apagada, né? Na sua sala a luz está apagada. Mas ela só vai acender, minha gente, se você for lá ligar o interruptor, viu? Ah, André, mas tem lugares agora que é chique, que eu já sei, viu, gente? Tem lugares que você é com... Ai, não sei o nome, gente, não é sonoro. Sonoro é barulho, né? É com a movimentação. Você faz a movimentação e aí acende sozinho a luz. Mas eu vou precisar fazer isso. Eu vou precisar balançar minha mãozinha e meu braço. Não dá pra ficar aqui assim, parado, esperar que a luz chegue. E é isso que o ser humano quer. É isso que os imaturos querem. É isso que as pessoas estão procurando. O mundo mágico. Sensor, isso mesmo, Theo. O sensor, minha gente. Entendeu? Eu preciso balançar pro sensor sentir. Então, não é ficar paradinho aqui esperando. Eu preciso movimentar. E é isso que as pessoas não querem trabalho. As pessoas, sabe qual é o trabalho das pessoas? Trabalhar a língua. Porque falar da vida dos outros, as pessoas falam, viu? Né? Ficar falando falar da vida do outro, tomar conta da vida do outro, aí o mundo fica fazendo. Vai tomar conta da sua vida. Toma conta da sua caminhada, da sua trajetória. Desenvolva a qualidade de vida saudável pra você. Para de ficar azucrinando a vida do outro. Que coisa! Fiquei enchendo o saco. Minha gente, vai terminar. Ai, que coisa, que saco. Passa muito rápido. Olha, obrigado. Espero que eu tenha contribuído. Pelo menos eu consegui falar tudo, viu, gente? Espero ter contribuído. Espero que tenha ajudado. E voltamos a semana que vem. Tá bom? Beijo, gente! Olha, meu Deus, como faz terminar isso aqui? É terminar vídeo.